Olá, somos alunas da Escola Estadual Doutor Edino Jales. Estudamos no terceiro ano A matutino. E hoje iremos apresentar um trabalho da matéria de Física do professor Antônio Josimário. A nossa primeira experiência será sobre o efeito Joule, e nela utilizaremos a seguinte lista de materiais. Uma palha de aço, 2 pilhas de 1,5 volts cada, 2 pedaços de fio de cobre e uma fita isolante. A seguir o passo a passo. Separamos um pedaço de esponja de aço e abrimos em cima de uma superfície de vidro. Conectamos um pedaço de fio de cobre a cada um dos polos da pilha e em seguida isolamos com a fita. Garantimos que não houvesse quaisquer materiais inflamáveis por perto, como papel ou álcool. Tocamos os fios na esponja de aço e observamos queimar em razão da passagem de corrente elétrica. O que é o efeito Joule? O efeito Joule é um fenômeno físico no qual há a passagem de corrente elétrica através de algum meio em que resulta em seu aquecimento. Esse aquecimento surge em razão das diversas colisões que ocorrem entre os elétrons e os átomos que constituem a estrutura cristalina do metal. Para que haja dissipação de energia pelo efeito Joule, é necessário que o meio que é atravessado pela corrente elétrica apresente alguma resistência elétrica, que é a capacidade que o material tem de se opor à corrente elétrica. O que é resistência elétrica? A resistência elétrica define quanto de calor será produzido enquanto o corpo estiver sendo atravessado por um fluxo de elétrons. Os aparelhos eletrônicos do nosso convívio utilizam do efeito Joule para produzir o seu calor. Alguns deles são chuveiro elétrico, aquecedores, churrasqueiras elétricas, ferros de passar roupa, secador de cabelos, chapinha, torradeira, lâmpadas incandescentes. E por fim, iremos falar dos riscos relacionados ao efeito Joule. Principais riscos relacionados ao efeito Joule são decorrentes do aumento da temperatura. Geralmente, em instalações elétricas, deseja-se que os fios condutores e outros aparelhos eletrônicos operem em temperaturas seguras. No entanto, fatores como instalações mal feitas, presença de umidade, poeira em excesso, fios descascados e oxidação de componentes eletrônicos podem fazer com que as suas resistências elétricas aumentem. Na maior dissipação de calor, desse modo, aumentam-se as possibilidades de ocorrência de incêndios e ocorrência de choques. Agora iremos mostrar o passo a passo do experimento. Primeiro pegamos um pedaço de papel alumínio e dobramos em um pequeno quadrado. E agora colocamos o papel alumínio entre as duas pilhas, pois ele é um bom condutor de energia, facilitando a transferência de carga elétrica de uma pilha para outra. Vale lembrar que colocamos a fita isolante entre as pilhas para evitar que o papel alumínio escorregue. Também é indispensável que os polos das pilhas sejam colocados o lado negativo com o lado positivo. Agora colocamos os fios de cobre dos dois lados das pilhas. Também é importante ressaltar que o cobre é um ótimo condutor, por isso irá facilitar a nossa experiência. A seguir, o resultado da nossa experiência. Notamos que quando a corrente elétrica ela começa a passar por dentro do material, os elétrons começam a se colidir com os átomos da rede cristalina, assim transferindo uma parte da energia deles, que começam a vibrar, tanto que até podemos ouvir estralos, mesmo antes do material pegar fogo. Nesse segundo experimento, falaremos sobre blindagem eletrostática. Segue a lista dos materiais utilizados. Foram utilizados papel alumínio e 2 aparelhos celulares. Aqui testamos os celulares sem utilizar o papel alumínio e podemos ver que eles funcionam normalmente com a ligação.
Pegamos o papel alumínio e cobrimos o aparelho totalmente. Como funciona a blindagem eletrostática? Sabemos que a comunicação entre os celulares se dá por ondas eletromagnéticas. Portanto, ao ligarmos um celular, ele funcionará como transmissor e receptor de ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas se propagam através de um campo elétrico variável. Portanto, em sua propagação é gerado um campo magnético também variável. O celular perde o sinal quando está enrolado no papel alumínio, porque no interior do papel alumínio o equilíbrio eletrostático ele é nulo, protegendo o celular de qualquer ação de forças externas. Sendo assim, toda onda eletromagnética que chega até o celular fica distribuída na superfície do papel alumínio. Essa experiência também pode ser feita com a folha de papel em seu interior, mas como o papel não é um bom condutor de eletricidade, não afetará em nada na experiência.